Bom, hoje é dia 12 de março de 2015, estamos começando hoje o projeto que seria, entre aspas, turma avançada. E na verdade eu conversei com a Bárbara para a gente mudar o modelo da turma avançada, fazer ele eu acho que a gente pode aprimorar, e então eu falei com ela, vamos primeiro começar essa discussão aqui no laboratório, né, de como seria o aproveitamento, porque eu tenho um contrato com a Eplan, que eu tenho horas dedicadas para a turma básica e tenho horas dedicadas para a turma avançada. Porque eu falei para ela, vamos usar essas horas da turma avançada de uma maneira mais eficaz. Até porque acho que mudou um pouco a conjuntura, né? E a gente, no fundo, teria que fazer um arremate em algumas coisas que eu acho que estão faltando. Em que aspecto? Então deixa eu... Então tá, então tem umas propostas que eu pensei, Doutor Arpex. Tá bom. Arpex 3.0. Então, olha só, eu queria falar duas coisas. Um aspecto do treinamento, o que eu queria fazer era o seguinte. Eu tinha sugerido me aproximar mais do laboratório, como se fosse assim, uma coisa mais próxima, no sentido de ajudar a objetivar mais algumas coisas. Tem um nome isso, né? Monitoria, alguma coisa assim mais próxima, quer dizer, fazer uma coisa mais aplicada, porque a gente teve a ideia de fazer. Quem já teve turmas isso, não precisa mais vir fazer a turma avançada. Mas aí fazer encontros com vocês. E aí vir na quinta-feira de manhã, combinar as quintas-feiras que seriam esses encontros, a gente teria que ver que dias seriam esses, seriam todas as quintas, ou seriam 2 vezes ao mês, uma vez ao mês, aí a gente teria que ver para a gente poder ajustar o calendário. Mas trazer alguma discussão, ou pegar alguma discussão que vocês têm e tal, e aí discutir, debater, aproveitar essa experiência toda para poder aprofundar. Então é uma sugestão. Eu quero te desligar agora. Pode desligar. Desliga aí. Desliga aqui. Isso seria uma sugestão. Então não tem nada fechado, é só sugestões. A outra seria a seguinte, quer dizer, então a parte toda de rediscussão, etc. seria feita dentro do laboratório, com as pessoas do laboratório, etc. Aí eu sugeri para a Cristina e para a Bárbara atuar em 2 frentes, que na verdade não seria turma avançada, mas a gente finge que seria turma avançada, que seria, porque todo o conceito inicial da turma básica é de atração para o projeto de inovação. Vem quem quer. Só que, e a gente já viu conversando sobre isso, existe uma demanda muito grande de formação dos gestores, que às vezes vêm querendo fazer, mas às vezes não tem tempo, e acabam se embolando e acabam não continuando. Então eu sugeri, de repente, fazer uma espécie de coaching, tipo assim, cada gestor marcaria 2 horas e eu iria lá e faria, discutiria, apresentaria os dados, etc. E a gente teria... E aí, doutor? E aí a gente teria um tempo de poder... A gente teria um tempo para poder ir disseminando a cultura para os gestores de uma maneira mais eficaz. E é isso. E pensei, além disso... Quer dizer, então teria esse coach, teria que falar com a Cristina, marcar, etc. A gente bater esses papos com os gestores. E a outra coisa, eu pensei em fazer uma coisa aplicada para o pessoal da área de negócios. Fazer um curso rápido para o pessoal da área de negócios. Aí também não seria trazendo o pessoal da área de negócios para o modelo que a gente tem, mas indo lá e fazendo um curso do tipo 2, 3, para apresentar o que é a ideia, não sei do que, como é que se aplica, o que está acontecendo, etc. Um workshop de inovação, mais ou menos, com a área. Mostrar para eles que o potencial de que existe hoje, quer dizer, hoje existe um
um serviço que pode ser vendido, que eles não sabem que pode ser vendido, né? E aí uma preparação, uma apresentação, e eu não preciso ir sozinho nesses lugares, nem nas reuniões com os gestores, nem nas reuniões com o negócio. Alguém pode ir junto e pode acompanhar, pode dar depoimento, etc, etc. Quer dizer, eu acho que a gente tem que agora integrar mais a minha atuação com a atuação do laboratório para a gente dar uma espécie assim de cereja de bolo no projeto. Porque eu tenho mais 2 turmas esse semestre e talvez mais uma turma no semestre que vem. E aí eu acho que talvez a gente não tenha, como a gente vinha tendo, renovação desse contrato de treinamento. Pode ser que aconteça, pode não ser que aconteça. Então a gente tem que aproveitar agora para dar uma arrematada. Entendeu? Porque se não der essa arrematada, amanhã, podia ter feito isso e já era, né? Então é mais ou menos esse um pouco que a gente mudou um pouco a conjuntura hoje. Então não é mais assim garantido que a gente vai continuar tendo a capacitação, ainda mais agora, com essas crises todas, estão cortando verba, tudo que é lá. Bom, isso é a proposta da capacitação. Tem uma segunda coisa que eu queria falar, que é algumas reflexões sobre metodologia de laboratório, que aí eu não sei se a gente discute a questão do treinamento, fala sobre isso. O que vocês acham? O treinamento, a questão do coaching é bem interessante. E, obviamente, seria interessante, por exemplo, nossos novos patrocinadores que entraram agora também, que não têm tanto conhecimento, já seriam bons candidatos para começar com esse coaching, né? O nosso novo patrocinador do laboratório e o presidente. Eu pensei em pegar indiscriminadamente todo mundo, tentar em 2 horas apresentar, pensar um modelinho de 2 horas apresentar a mudança, não sei o que, aquela nossa ideia e mostrar a ideia, o que é possível hoje já ser oferecido pela Implant dentro do laboratório, né? O que é possível. E a partir daí a gente... Eu queria, se for o momento de fazer uma observação, posso falar? Claro. Em cima das aulas que eu participei com a sua turma, né? E depois da minha vivência no laboratório, o que eu falei para as pessoas é que a minha visão do Link é de um lugar para nascer ideias, né? Um nascedouro de ideias em que as pessoas tragam sempre coisas novas, cada um tem uma área de interesse. Então seria um momento assim, todo mundo trazer as coisas novas, toda semana alguém trouxesse um assunto novo, sabe? Para a gente discutir, de repente, de qualquer área. O Felipe gosta de fotografia, eu estou pesquisando outras coisas. E aí daí pudessem nascer novas ideias. Porque eu percebi que quando a gente tem um projeto e que quando a gente reproduz a estrutura da empresa no Link, aquela estrutura formal de coisa, você acaba afastando as pessoas. Elas não querem isso, elas querem poder falar de coisas novas, que você sabe, que estão surgindo. Então a minha proposta era que as ideias fossem criadas aqui, por exemplo, um software, um aplicativo, e aí esse aplicativo fosse listado para ser produzido, tá? Não fosse a função primordial do Link, para mim, seria essa, de criar e não desenvolver. Isso que eu falei para as pessoas aqui, essa é a minha ideia. Então, se é um feedback que eu posso te dar, e eu compartilhei isso com todo mundo, é isso. Isso aqui é um lugar para as pessoas virem e serem livres para mostrar assim, inovação, né? No próprio sentido da palavra. Na hora que a gente tenta produzir aqui dentro, a gente não tem recursos para isso. Sem contar que a gente tem pessoas de diferentes áreas. Tem um designer, tem um programador, tem um cara do marketing, tem um cara do banco de dados. E aí, quando você começa a falar de um assunto que não tem a ver com os outros, as pessoas naturalmente perdem interesse. Fica um negócio maçante, sabe? Se falar de coisas técnicas, sei lá, de PMBOK, de projeto, seja lá de desenvolvimento, tem pessoas que não são dessa área. Aí você mata o laboratório e se afasta das pessoas. Então, para mim, tinha que ser, reviver aqueles momentos da turma que a gente tinha. De descobrir coisas novas que você trouxe pra gente. E eu tenho certeza que o pessoal do IPLAN, cara, tem muitas... A própria participação das pessoas nessas turmas de inovação mostra que as pessoas querem, apesar de não se sentirem valorizadas às vezes, que elas têm essa vontade natural de
de crescer e se atualizar, sabe? Então essa é o que eu queria colocar. Eu vou fazer um ping-pong. Vou dar aqui uma avaliação das minhas reflexões sobre a metodologia. Quando você vai... Nós estamos completando 2 anos e pico aí de projeto de laboratório, de capacitação. Então, qual é a percepção que eu tenho? A percepção que eu tenho é a seguinte. Sabia. Essa é a primeira percepção. Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Aqui tem uma filosofia, aqui tem uma teoria e aqui tem uma metodologia. Isso é a minha visão em relação às coisas. Quando eu vou filosofia, e aqui vamos supor está a sociedade. Então, um profissional qualquer, uma organização qualquer, ela vai definir uma metodologia para atingir a sociedade. A filosofia não atinge a sociedade. A teoria não atinge a sociedade. O que atinge a sociedade é você faz uma metodologia para atuar na sociedade. Entendeu? Eu tenho uma teoria, tá? A tua teoria vai se transformar numa metodologia qualquer. E ela vai atuar na sociedade. Como você vai fazer? Né? Eu acho legal que as pessoas façam uma operação de hérnia sem abrir a barriga. Essa é a teoria. Porque quanto menos a gente abrir a barriga das pessoas, melhor. Essa é a filosofia. Mas você precisa de uma metodologia para manter os buracos, para tirar as coisas sem cortar a barriga do cara. Essa é a metodologia. Né? Então, quando você tem a metodologia, e a nossa metodologia é a criação de laboratório. Criação deste laboratório separado, depois eu vou responder um pouco a tua questão, essa criação do laboratório separado da organização, do jeito que a gente fez aqui, não embaixo, etc. tal, não é uma coisa assim, legal, a gente está fazendo desse jeito. Não. Existe uma filosofia, existe uma teoria. Qual é a filosofia que foi pensada? Que as tecnologias cognitivas, isso aqui é a escola do canadense, as tecnologias cognitivas, elas criam uma nova cultura na sociedade. Elas abrem a possibilidade de criação de uma nova cultura completamente diferente. Uma revolução cognitiva faz um F5 na sociedade. Essa é a filosofia. Né? Então, qual é a teoria? Nós estamos diante de uma revolução cognitiva e a gente precisa implantar isso dentro das empresas. Essa é uma teoria, está aí colocada. Qual é a metodologia? Criação de laboratórios. Então, quando a gente está vindo aqui fazer uma discussão sobre o laboratório, a pergunta é: o que está acontecendo aqui, que a gente está fazendo? O que eu posso rever na metodologia, na teoria, na filosofia, para isso aqui? Então, quais são as revisões que eu faria na discussão da metodologia? Então, o que acontece? A gente está vivendo, e aí tem um problema, que é o seguinte: tudo isto aqui é muito novo. E além de ser muito novo, é muito diferente do que a maneira das pessoas pensam. Essa é uma realidade. A gente viu isso dentro aqui do dia a dia. É muito novo e muito diferente. A gente dizer para as pessoas que as organizações vão mudar radicalmente, apesar das pessoas sentirem isso, e apesar das pessoas até acharem que vai acontecer isso, as pessoas têm uma sensação. Quando as pessoas colocam isso no papel e dizem, vai acontecer isso, e a instituição precisa tomar providência em relação a isso, é uma coisa completamente diferente. Uma coisa é você achar, seria legal você se operar. A outra quer dizer, você vai se operar. É outra coisa completamente diferente. Porque aí você vai dizer, mas eu preciso me operar mesmo? Será que está tudo certo nisso que você está falando? E aí começa toda uma resistência. Então, é uma coisa muito nova e muito diferente que a gente está lidando. E aí não é uma questão. Normalmente, como é que as pessoas fazem? As pessoas jogam isso aqui no tempo, vão fazendo pequenas mudanças graduais aqui, vão percebendo as coisas e vai chegar num determinado momento que talvez a pessoa chegue à mesma conclusão que a gente chegou agora. Só que o custo que teve daqui para cá foi um custo muito grande e o tempo também, às vezes, você perdeu o bonde da história. Então, o que a gente está tentando fazer? Está tentando fazer um atalho para chegar aqui. Essa é a ideia da metodologia. Tem uma filosofia e uma teoria desenvolvida, a gente discute isso,
se conscientiza disso, passa a ser um agente dessa nova cultura e tenta atuar aqui, nesse futuro próximo que a gente imagina que vai acontecer. E vamos criar o laboratório. Então, como eu estou com 3 projetos, mais ou menos, de laboratório, eu posso dizer que existem 3 tipos de projetos de implantação de laboratório. Existe o laboratório Diamond, o Gold e o Silver. Brincando na história. Tá certo? O Diamond, o laboratório Diamond é o que está acontecendo na NTT. Os caras pegaram 20 milhões e falaram, não, vamos botar 20 milhões nesse projeto. É isso que o Ricardo está falando. O cara que é o gerente de comunicação fez o curso comigo lá em Brasília. Ele não era gerente de comunicação, ele levou esse projeto, a gente fez os cursos, não sei o que, ele virou gerente de comunicação, ele conseguiu convencer o pessoal, os caras estão botando 20 milhões no projeto de inovação lá. Contrataram uma mega empresa para desenvolver os projetos. As empresas vão fazer as plataformas, os aplicativos, o problema deles é o quê? Desenvolve tal coisa, a minha ideia é essa. Isso é o projeto Diamond. Se você quiser ir para a NTT, cara, vai para lá, é NTT Diamond, tá entendendo? 20 milhões. Hã? A Agência Nacional de Transporte Terrestre fiscaliza toda a área de transporte interurbano, pedágio, toda a parte de estrada, é tudo com eles. Então os caras botaram 20 milhões no projeto. Então, quando a gente começa a questionar o nosso projeto, a gente tem que começar a comparar com as outras coisas. E aí eu começo a pensar sobre a metodologia. Se eu chegasse na Implant e dissesse assim, olha, aqui o projeto vai funcionar, mas vocês têm que botar 20 milhões de reais, não teria começado nem o primeiro curso. Eu E fico qual sempre com formato? o Paulo. Hã? E qual formato? Eles trabalham? Tem uma equipe que está... Não, a coisa lá, eu fiz a capacitação, tem um conceito geral do laboratório, as pessoas estão trabalhando, mas não está tão como está aqui, acompanhado, laboratório mais formal, etc, etc. Tem mais ou menos a mesma linha de raciocínio, que tem que ser separado, que tem que desenvolver os aplicativos, tem todo um conceito, uma cultura, mas como eu também fui lá, fiz um curso e saí, o pessoal está tocando, agora estão me chamando de volta e eu vou voltar então a agir, porque não tinha contrato para poder atuar. Mas é mais ou menos a estrutura que a gente está falando. Só um pouquinho. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós estamos aqui na Implant implantando a metodologia de implantação, de migração para colaboração de massa, dentro da perspectiva Silver. Recurso apenas para capacitação, não tem mais nada. Não tem recurso para desenvolvimento de uma equipe, de pegar 2, 3 pessoas, que seria, na minha opinião, fundamental, e separar para ficar no laboratório dedicados, pessoas de desenvolvimento. Aí teria uma galera que vem aqui viajar na maionese e uma galera que tocaria os projetos. Não é assim que está funcionando. Então, quando as pessoas às vezes vão avaliar o resultado, vai dizer, mas o resultado desse laboratório... Não, olha só, o laboratório, no início, quando ele foi pensado, pessoas a capacitação, pessoas em 10%, etc. É o modelo mais basicão. Porque quando as pessoas querem resultado, pensam o seguinte, o que a Implant investiu no laboratório, tirando a capacitação e os horários das pessoas que já existiam aqui dentro? Entendeu? Mas a gente investiu numa capacitação. A capacitação foi feita. A cultura de inovação e a cultura de colaboração, ela está dada nas pessoas. Há um resultado em relação a isso. As pessoas se motivaram, as pessoas discutiram, as pessoas hoje percebem o que está acontecendo nesse mundo digital, tem uma visão. Isso está passado. Se o laboratório não funcionar, dizer, acabou o laboratório, isto foi passado. Uma capacitação é uma capacitação que visa mudar a cabeça das pessoas. Quando o cara, por exemplo, fala lá, eu vou fazer uma capacitação de Linux, né, de desenvolver em PHP, digamos. O resultado da capacitação é a possibilidade que ele tem de desenvolver em PHP. Não é um produto em PHP que saia da capacitação. Só vai se ver se houve ou não no momento que chegar, desenvolve em PHP, o cara vai lá e desenvolve. Então a capacitação foi ok. Então o que eu quero apresentar é o seguinte, quer dizer, a gente fez aqui uma opção, por uma questão conjuntural, de criar um laboratório no modelo Silver, que é um modelo de baixo investimento.
Porque a gente tinha uma dificuldade de convencimento de investimento, de, olha, e até se tivesse convencimento, talvez não tivesse recurso para colocar, então a gente fez um modelo Silver. O modelo Silver, o resultado que você pode esperar é um resultado dentro do modelo Silver. Você não vai conseguir grande, o que a gente conseguiu já é muita coisa para o modelo Silver, uma aplicação aqui, uma aplicação ali, você está tudo na base do esforço. Não houve esse processo. Ponto. O modelo Gold seria um investimento, talvez não em 20, né, mas aqui você colocar uma equipe separada, 3 pessoas que vão desenvolver e tal, então você vai ter aqui um horário integral das pessoas e tudo, né, uma área separada, não sei do que, um setor separado, vai alugar uma sala fora da empresa, seriam talvez coisas importantes para você poder ter uma exclusão, sabe, uma sensação de separação, né? E aqui a gente não tem, que há uma atração para a cultura anterior e não. Quer ver um exemplo interessante? 2 exemplos interessantes que eu tive aí. Naquele livro A Loja de Tudo, da Amazon, quando eles resolveram fazer o Kindle, que era uma rasteira nos vendedores de livro, eles criaram um projeto secreto, separado, que ninguém sabia que era o projeto, com outro nome. Um belo dia chegaram, ó, tá aqui o Kindle. Não foi uma coisa assim, pega um departamento da Amazon, vamos discutir, lá, não. Foi separado. Então, um outro modelo. Quando os chineses resolveram fazer essa migração para o sistema capitalista, criaram zonas de livre comércio. Ó, aqui continua tudo comunista, mas aqui é capitalista radical. Então ficaram as zonas lá e mudou a cultura. Daquela zona lá pode fazer a cultura toda capitalista, mas aqui continua comunista. São 2 culturas em paralelo. Não misturou as culturas. Isso é a ideia do laboratório de inovação. Não misturou as culturas. Eu vi sua apresentação lá na SME que você citou. Achei bem legal esses exemplos. E o outro exemplo é esse do Kindle. Também foi separado. Agora eu tive almoçando com o cara da Price e ele me falou que o Bradesco, os bancos, quando começaram a criar o modelo de aquela implantação aquele controle mais, esses aplicativos, essas bases de dados mais robustas. Big Data. Não, o outro é Os BIs. Aí o que eles fizeram? Fizeram separado para poder implantar e depois ir migrando aos poucos para lá. Então é uma coisa que a gente não está tirando é uma ideia corrente. A gente quando começamos a trabalhar nisso, a ideia da Harvard Business Review era mais ou menos essa, criar culturas separadas. Então, eu só queria fazer essa avaliação para a gente ter uma noção, Ricardo, e aí a gente poder trabalhar. É o seguinte, o modelo que nós temos hoje é este modelo Silver com as suas limitações. Então, aqui a resistência, a luta é muito mais complicada, porque a gente não só enfrenta esse novo com essa diferença, nós não tivemos o investimento como outras instituições já começam a fazer, e os resultados dessas instituições, não estou dizendo que vão ser melhores do que aqui, mas alguns problemas que a gente enfrenta não são problemas das pessoas que estão aqui ou da própria metodologia, que eu poderia tranquilamente, como eu já fiz isso, dizer, olha, há um erro de metodologia. O que há aqui no problema principal nós estamos com um problema de investimento de recursos, porque tudo que a gente tem visto ao longo desse período que a gente está aqui, todas as coisas que vieram de fora para dentro, reforçam o conceito do laboratório. Todos os projetos que vêm de fora para dentro o pessoal investir, você vai pegar o Colab, que é o conceito do laboratório, que várias prefeituras estão usando, está dentro do nosso conceito. Os caras que vêm de fora vêm com a ideia da colaboração, todas as coisas que a prefeitura está fazendo vão na direção da colaboração de massa, ou seja, não há um erro nem de filosofia nem de teoria. A metodologia de criar um laboratório separado, na minha opinião, continua como uma coisa válida. O que tem que se discutir e perceber que no momento que as pessoas começam a dizer o laboratório poderia ter funcionado melhor, cadê os resultados, etc. Dizer, não, a gente está implantando um laboratório na metodologia Silver. Sem investimento, além de um custo de capacitação e o esforço de cada um no seu tempo de 10%. Isso é realidade, cara. O investimento que houve foi de capacitação, e a capacitação está sendo feita. E as pessoas mudaram a cabeça, pensaram coisas diferentes, tanto que quando você vem para mim, o Ricardo fala assim, eu agora estou interessado na internet das coisas, estou estudando isso é resultado do laboratório. Que ele
começou a estudar, que é, inclusive, uma coisa importante dentro da nossa metodologia. Quando a gente fala robô, o robô é a internet das coisas. Ponto. O que o robô traz é a internet das coisas, é chip nas coisas, é GPS, tudo é internet das coisas, é isso. É geladeira com chip, é tudo internet das coisas. É o robô mandando dados, não é a colaboração. Aqui é o ser humano, aqui é o robô. Quando ele está falando que está se especializando na internet das coisas, ele na verdade está fazendo essa parte aqui. Então eu só estou querendo fazer essa discussão porque de repente a avaliação que as pessoas fazem do resultado do laboratório, às vezes as pessoas vão falar, e eu tive que pensar, pô, mas como é que eu posso, então se no momento que as pessoas vierem dizer, mas poxa, o laboratório tem 2 anos, o que eu falo, olha, a gente está dentro de um modelo de baixo investimento. Talvez o menor investimento possível. A única investimento que teve foi capacitação. E talvez se não tivesse falado desse jeito, a gente não estaria nem nesse ponto que a gente está hoje. Mas a gente agora precisa colocar, e na minha opinião, eu acho que o laboratório precisa colocar isso, né? Que eu acho que é um pouco isso que o Ricardo falou, que seria o modelo ideal. O laboratório deveria ser um produtor de ideias para desenvolvimentos da IPLAN, né? Geradores de inovação. E aí tem equipes, como é no Google. O cara tem uma ideia como do Orkut, pô, a ideia é bacana, foi aprovada como uma ideia bacana. Cria-se um edifício para desenvolver. Uma sala, uma equipe, um grupo enorme para desenvolver. Ah, o cara teve a ideia do Google Glass. Pô, cria um prédio para desenvolver o Google Glass. Não é aquela galera que teve a ideia do Google Glass que vai agora ter responsabilidade de desenvolver todo o Google Glass. Entendeu? Então, gerar inovação e ideias bacanas é legal. Agora, você tem que ter uma segunda etapa, que é colocar isto dentro de recursos para você poder desenvolver. E isso é uma coisa importante para a gente ter contra-argumentações quando as pessoas vêm dizer, ah, mas o laboratório poderia... Não. Nós estamos aqui fazendo uma espécie de esforço de resistência, Silvio. Até porque, não sei se queria falar alguma coisa, né? Bruno, fala. Um pouco, são dois posicionamentos distintos. Uma coisa é a filosofia, a teoria toda, que eu acho bacana, acredito, e acho que essa mudança é uma mudança social que leva muito tempo, assim como levou da imprensa até a Maria Antonieta, né? Leva bastante tempo e depende de toda uma absorção da população, toda uma absorção da compreensão, que pode não ser essa, pode ser outra, enfim, da população toda. E o nosso papel, trabalhando na informática da prefeitura, em relação a esse movimento, é dado aberto. Né? Para mim, se limita a isso. Agora, nosso papel como atuantes da informática, da prefeitura, com visão dessa mudança que está acontecendo, aí a gente pode propor projetos distintos aí ao laboratório. Esse laboratório vai funcionar, quer dizer, se a gente não perder o nosso foco. Eu acho que é o que o Paulo o tempo todo bateu, no começo até uma certa resistência, mas nós temos clientes e tem que ser vendido para o cliente, que é o que você está falando agora. Quer dizer, como é que eu consigo ter um laboratório Gold ou Diamond? Eu vender para o cliente. Eu chegar para o cliente e dizer, olha a educação, olha o projeto que eu tenho, que bacana. Vocês querem isso? Isso vai custar tanto. Porque eu posso ter só a ideia e licitar, mas licitar não vai custar. O laboratório não tem custo, tudo isso é parte do custo. Então eu tenho que vender essas ideias para o cliente. Eu só não posso esquecer que o meu cliente imediato é a prefeitura e tem que ser vendido para esse cliente. Então não adianta eu ter pode ter várias ideias. Eu vou fazer um Rio aplicativo em que o turista chega aqui, escolhe a língua dele, pelo GPS eu já sei a posição que aquele celular está e digo todo o consumo em volta dele. O cinema está passando tal filme com legenda, tem um bar tal, você gosta de cerveja, você quer, você bota suas... Tem tudo isso. A prefeitura se interessa em comprar isso? Entendeu? Da gente, é a prefeitura. Tem outro problema. Se se interessa em comprar da gente, talvez não. Mas isso está vindo, a gente está vendo aí de uma forma... chegando situações, ideias como a do laboratório. Quando a gente chega numa reunião e que a gente conhece isso daí, é importante, que a gente está acompanhando esse movimento, né? Mas a gente vê o próprio Ágora, que é uma plataforma e não está desenvolvida aqui, né?
outros projetos que estão dentro da prefeitura que não são desenvolvidos aqui. Então, acho que tem outras questões envolvidas, embora a NTT também seja pública, eu acho que tem outros fatores que dificultam alguns produtos do laboratório, né? Isso é uma realidade. Mas acho que a grande questão que você falou ali, a NTT está gerando as ideias e contratou uma mega empresa para desenvolver. O problema é que a gente considera que a mega empresa para desenvolver é a gente mesmo. Então, assim, como é que a gente vai lidar com a questão da criação e também da execução? Porque somos nós que nós temos o potencial executor aqui também, dentro do laboratório, dentro da IPLAN. Então, tem pessoas que desenvolvem. Então, a gente precisa conseguir juntar essas duas coisas e fazer com que os produtos tenham um ciclo de vida, que aconteçam, que nasçam. A gente não consegue fazer os produtos nascerem, né? A gente discute muito e não consegue ainda dar vazão a essa questão dos talentos. Quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo, quem pode desenvolver o produto, quem pode apresentar, independente do cliente, porque a gente ainda tem uma dependência muito grande também primeiro tem que do cliente, depois tentar fazer o... Então a gente tem questões do sentido assim, legal a ideia de vocês, mas eu vou fazer até aqui, essa parte que envolve a população eu não quero, eu quero que fique só aqui dentro. Tem ainda essas coisas, então talvez somando com essa questão da capacitação do gestor para ele entender a importância de publicar, de dar transparência, da população se apropriar do resultado da plataforma, do aplicativo, do que seja, né? Acho que é importante, né? O Ágora está pensado para tudo que você comentar lá, todo mundo vê. Tudo que você colocar lá, todo mundo vê. Então, falando Ágora, eu estou toda hora na folha de ponto. Não, Ágora é o projeto lá Dá um minuto. O Colab, por exemplo, se a gente fosse fazer um 746, uma parceria, ou melhorar um 746, até que ponto a gente conseguiria que ele tivesse a transparência que o Colab tem, entendeu? Olha, isso é uma questão delicada. O que eu acho aí que é o seguinte, isso que o Bruno falou eu acho que é fundamental. Eu acho que existe um problema que é o seguinte, se eu não tenho uma percepção, eu não invisto. E se eu não invisto, eu não gero os recursos para a gente sair do ponto zero que o laboratório está. Independente, porque você vai dizer, a NTT contrata uma empresa de fora, o laboratório pode contratar a IPLAN. Se tiver dinheiro, quem vai contratar é o menos importante. É dinâmica mesmo, né? Entendeu? A questão é, você vender para alguém a percepção, e na hora que você vende para alguém essa percepção, alguém vai botar dinheiro na sua percepção. Foi o que aconteceu aqui comigo na IPLAN. Olha, tem esse projeto, essa ideia e essa aqui. Então eu vou investir nessa ideia. Então eu consegui vender uma ideia e essa ideia foi comprada e foi investido dinheiro na capacitação. Então isso é uma coisa fundamental. Agora, existe uma coisa que aí é um outro amadurecimento em relação a essas discussões todas, que até estava escrevendo isso agora, mais recentemente, que é a seguinte, existe uma discussão que eu acho fundamental nessa venda que a gente está falando, e eu acho que é isso que eu quero trabalhar na área de negócio, e é isso que eu acho que a gente tem que botar isso como uma coisa que é a seguinte, o que eu estava lendo alguns economistas estavam falando aí sobre essa está funcionando? Eu estava vendo alguns economistas estavam trabalhando, o que os caras falam? Quanto mais você conseguir criar redes interativas e quanto mais essas redes trocarem entre elas, as pessoas trocarem entre elas informação, tudo isso aqui vai gerar informação. E essa informação sendo gerada, eu posso tomar decisões mais inteligentes. Quanto menos as pessoas interagirem, mais eu vou ter que tentar adivinhar o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam. Então, o adensamento,
que a gente cria, no momento que você cria densamento de rede, você gera informação para a tomada de decisões mais eficazes. Então, o que nós estamos discutindo no momento que eu coloco um aplicativo ou coloco a internet das coisas, um GPS, ou eu consigo saber com mais precisão as demandas que as pessoas têm, aqui está legal, mais as demandas, então, sei lá, eu tenho 100 pontos de preocupação das pessoas. Se eu consigo qualificar esses 100 pontos e dizer que esses 2 pontos aqui são os que eu tenho que atacar primeiro, por uma questão de relevância do que está sendo percebido pela população, em termos de, eu coloco um algoritmo para isso, eu consigo ter uma eficácia, meu custo-benefício melhora a relação de custo-benefício. Entendeu? Então, eu só consigo melhorar o custo-benefício, todo esse projeto nosso é para a gente melhorar a relação de custo-benefício, de como a população recebe o serviço da prefeitura e como ela se beneficia, como ela sente esse benefício, porque o benefício não é só o benefício teórico de cada um acha, o que as pessoas sentem em relação ao benefício. As pessoas, por exemplo, podem achar que um ônibus com ar-condicionado é melhor do que um ônibus vazio. Elas preferem um ônibus cheio com ar-condicionado do que um ônibus vazio sem ar-condicionado. De repente elas vão ter um benefício assim, é como as pessoas se sentem. Então eu não vou definir o que as pessoas sentem, eu espero que as pessoas me digam quais são as prioridades dela para eu tomar essa decisão. Essa é uma relação de custo-benefício. Eu posso ir num restaurante e dizer, para mim o restaurante, não é importante que o restaurante, por exemplo, tenha comida aquilo. Eu prefiro quer dizer, é uma relação que você tem que estabelecer com o cliente para você aumentar o benefício e reduzir o custo. O que acontece hoje? Qual é o nosso problema hoje? Nós temos hoje um custo muito alto e um benefício muito baixo. Por quê? Eu não tenho informação. Eu chuto. Eu tento adivinhar o que as pessoas querem e eu não tenho capacidade de adivinhar o que as pessoas querem e eu gasto muito. Então, no momento que eu não fecho o ciclo, eu não estou fazendo a redução de custo-benefício. No momento que o cara diz, eu quero o aplicativo de feira, mas eu não quero melhorar a feira, eu não estou gerando nada. É uma pesquisa que nem é lá do ponto certo. É mais uma pesquisa de opinião pública que não serve para absolutamente nada. Uma coisa importante que eu saquei, né, lendo aí os economistas, entrei numa linha bacana, que é a seguinte, o que é a relação de custo-benefício? A relação de custo-benefício, ela vai se dar, essa cultura nova que ela vai criar, é uma cultura que não, a cultura nova que a gente está implantando, é uma cultura que você diz o seguinte, eu pego um dado das ações das pessoas e das opiniões das pessoas e transformo isto numa decisão. No momento que eu faço isso, eu consigo fazer uma melhoria na relação custo-benefício. Porque eu evito de fazer uma série de coisas e faço uma outra série de coisas que é mais próxima das pessoas. E eu vou melhorando o algoritmo para cada vez essa relação de custo-benefício ser melhor. Então, quando a gente vai vender esse projeto, nós estamos, na verdade, vendendo uma relação de custo-benefício. E no momento que o cara não comprar todo o projeto, que é a população decide com mais ênfase, eu, na verdade, não estou melhorando a relação custo-benefício. Eu apenas estou, de alguma forma, criando um fake, um cosmético. Eu estou criando uma coisa cosmética para fingir que eu estou aumentando. Foi uma vez eu tive uma reunião aqui na prefeitura, o cara falou assim, não, colaborar tudo bem, mas participar não. O cara me falou assim, colaborar tudo bem, mas participar não. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu quero fingir que eu estou aumentando a colaboração, mas eu não quero que as pessoas participem. Eu quero manter a estrutura do jeito que está. E aí, a crise do modelo analógico que nós temos hoje, é que o modelo analógico que nós temos hoje, do século XX, que vem entrando pelo século XXI, as organizações estão muito caras e estão entregando muito pouco para a sociedade. É o que eu chamo de rabo balançando o cachorro. Boa noite.
Seja bem-vinda. Vai falar mesmo. Boa noite. Tudo bem, seja bem-vinda. A reunião já começou mais ou menos umas 3 horas, a gente já está quase... Mas se você vai falar uma coisa tão polêmica, você pode falar primeiro. Então o que eu quero colocar é o seguinte: nós não estamos, isto aqui, o projeto, não é um projeto de coisas legais. É isso que eu quero colocar. Não é um projeto de coisas legais que a gente está introduzindo uma metodologia legal. Nós estamos propondo uma mudança na governança, na gestão, que vai resultar em menor custo, o melhor benefício. Mas isso tem um preço político, essa que é a questão. Porque essa relação de custo-benefício tem no meio as intermediações que vão criar os seus interesses e vão criar problemas de pessoas que vão perder alguma coisa aqui. Porque parte desse custo aqui está sendo embolsado por alguém, óbvio. Alguém está intermediando isso aqui. É o garçom do restaurante, que leva 10%. Quando a pior coisa para um restaurante, para um garçom do restaurante, aquilo é que ele não ganha 10%. Então ele não tem interesse em perder os 10% dele, porque ele faz a intermediação do cozinheiro com o cara. Então esse custo da intermediação, que é o que está pesando na sociedade hoje. Os intermediadores atuais estão ganhando muito dinheiro e entregando muito pouco. Porque eles criaram uma estrutura de intermediação que está muito cara para a sociedade. A qualidade da intermediação está cara, está baixa. Então, o que a gente está vendendo? A gente está vendendo uma relação de custo-benefício melhor. Mas para isso tem que introduzir uma nova cultura. Se não tiver o ciclo completo do cidadão dizer que o motorista não está legal e ele ser punido de alguma forma, ou ir para o treinamento, ou não poder trabalhar 3 dias, ou saber que ele está levando uma advertência, que ele pode... Se não houver isso, não estamos falando em cultura digital e não estamos falando de colaboração de massa. Nós estamos falando em pesquisa do Ibope, em pesquisa de opinião usando rede social. O retorno tem que chegar. Entendeu? Mas o retorno tem que chegar, não tem que chegar. O retorno tem que chegar, mas o retorno não chega. O retorno está dentro da plataforma. Sim. Cuidado com o cavalo. É o Ford. Não posso ficar perguntando também tudo. Não, ninguém vai comprar carro. Não querer cavalo mais rápido. Exatamente. Não. Eu não vou perguntar sobre o cavalo, eu vou perguntar sobre o uso. Acho que a nossa venda é um triângulo. É o prefeito, a população e o laboratório, o Ariplano, enfim. E a gente tem que estar perto do prefeito para saber o que ele quer atender, quais são as prioridades para a gente poder atender a população que vai votar nele. Olha só, eu não tenho a fantasia, Bruno, eu não tenho a fantasia. O meu amadurecimento é o seguinte: eu não acredito em sociedades desintermediadas. Eu estou muito longe do anarquismo, muito longe. O que nós estamos fazendo é reintermediando a sociedade. Acho que a gente vai para lá. Entendeu? A gente está reintermediando a sociedade. Os novos reintermediadores vão ser gestores de plataformas, implantadores de plataforma, vão ser gestores de algoritmos, vão melhorar os algoritmos, como está acontecendo no Mercado Livre, como está acontecendo no Facebook, como está acontecendo no YouTube. São grandes plataformas de participação, né, que tem uma concentração, reintermediação, mais sofisticadas que a atual, que eu acho que vai se pulverizar mais na frente. Mas, por enquanto, é assim que a gente está sentindo. Então, é isso que a gente está implantando. Quando o cara chegar e disser, mas eu quero fazer uma parte, você fala, olha, ele pode até fazer, mas não é isso que a gente está implantando. Não é isso que a gente está implantando. Vocês não estão implantando tecnologia, vocês estão implantando uma nova cultura. Essa nova cultura permite uma redução de custo-benefício, mas tem um preço. Tem um preço. Eu ia falar. Até que vocês... vai falar o Mas isso que é menos polêmico. Como é que vocês já combinaram, mandaram WhatsApp? Não, eles não estavam juntos. Assim, entendo o laboratório como uma rede de fomento de ideias, mas principalmente uma troca de experiência. Eu acho que a gente tem uma interseção, cada um de nós aqui está atuando em frentes diferenciadas,
projetos, atividades, consultorias, formulação de ideias. E eu acho que o que dá caldo no laboratório é a troca de experiências. Eu acho que aí todo mundo ganha muito, né? Quando está externando, compartilhando o que está fazendo, as lições aprendidas, a característica daquela atividade, daquele projeto. Aplicando também a metodologia a produtos e sociedade. Eu acho que as teses, elas são boas para a academia, mas há que haver alguma validação de que isso aí está sendo absorvido, está sendo rejeitado. Eu tento fazer o ciclo completo, ficar numa discussão, né, como foi, por exemplo, a nossa discussão do regulamento, isso tem um limite. Foi um esforço grande, a gente, né, se esmerou em fazer uma coisa, chegou a detalhes de vírgulas, né, mas a gente ainda não conseguiu fechar esse ciclo. E tem uma cobrança das pessoas do que foi gerado a partir disso. Não, tudo bem, isso aí faz parte, mas eu falo assim, o esforço do laboratório, ele já foi provado em alguns projetos, né, a gente já conseguiu chegar junto nas turmas ou enquanto laboratório instituído em alguns projetos. Temos projetos hoje concretos. A segunda parte dessa reunião é para falar de uma parceria que foi cunhada com a participação do laboratório para um alinhamento de uma plataforma colaborativa com a Suécia, que é referência internacional de colaboração, de plataformas, de sustentabilidade. E os caras estão totalmente alinhados e a gente está alinhado. Depois vocês vão ver depoimentos. O que eles estão falando de tecnologia foi o que o Vitor apresentou para o laboratório. Exatamente. Sabe, assim, puf, tá aqui, ó, puf. Então, a prefeitura, os agentes, os patrocinadores, essa rede de stakeholders baixou a expectativa. Por exemplo, o Correio, a gente esteve na reunião do Correio, e eles estão, assim, alinhados, estão esperando que o produto saia, mas eles querem objetividade, que os suecos estão trazendo. Então, depois mostrando, vocês vão ver que tem um cronograma, um produto intermediário, envolvimento. Questão do investimento ali, você pode investir com grana, mas você também pode investir em outras redes. Você tem uma rede de desenvolvimento aí que está aqui, né, no Rio, Niterói, São Francisco, Hong Kong, Milão, qualquer lugar, cara, sabe? Não é o mais importante a questão da grana, é ter gente que seja ganho para aquele alinhamento. Então, assim, dinheiro, óbvio que facilita, mas você ter um alinhamento e parceiros que possam viabilizar seus projetos, a gente é silver, mas vai chegar lá com resultado de gold. Por quê? Porque tem parceiros, estão envolvidos em empresas suecas, e a gente está discutindo qual é a forma de evento, de inovação que a gente vai propor. Eles têm uma grande experiência, querem entender quais são as expectativas, e vão ter empresas que vão desenvolver a plataforma para depois chegar no aplicativo final. A Mônica vai trazer alguma notícia aí do negócio do líderes carioca, né, Mônica? Alinhamento, sensibilização. Então as coisas estão fluindo. Eu acho que isso aí, eu acho que é o que coloca o laboratório para frente. A gente ter projetos alinhados ao método, alinhados à filosofia, mas que sejam coisas assim que coloquem as pessoas inseridas, as pessoas se sintam participando daquele projeto. Você fala desse projeto para outras pessoas, pô, quero participar, quero saber, quero discutir. O Fábio te passou o material, não passou? Falei, ó, o laboratório está alinhado com essa proposta, a direção da empresa sabe o que está acontecendo. Então, como você falou, né? Quanto mais a rede ali movimentar as informações, interagindo mesmo com a sociedade, com os parceiros, patrocinadores, eu acho que o caldo vai ficar mais, sabe, sustentável, entendeu? Eu acho que é um caldo aí que, olha, estamos indo, vamos errar, vamos acertar,
nós estamos seguindo, entendeu? Eu acho que o laboratório ele investiu um tempo assim para o consumo interno dele, a estruturação dele, mas eu vejo a médio prazo, a longo prazo, que a gente tem que alinhar a projetos. A gente ter projetos que tenham alinhamento, que tenham patrocínio, que a gente possa agregar. Isso a gente fez, aí falando, ampliando ação no IPLAN, na história do Registro Único do Cidadão. É um projeto estruturante, a filosofia está alinhada, é estado da arte. Agora, quando que esse projeto subiu? Quando se pegou um projeto como o Carioca Digital, né, para poder viabilizar aquele conceito. Então você tem que alinhar a tua formulação com projetos, com patrocínio que alavanque. Então acho que a minha visão, né, é de alinhar aí nossa formulação a projetos concretos, com participação nossa, mas também com parceria externa. Não vejo isso aí como uma restrição. Quanto mais a gente estiver inserido, eu acho melhor para cada um de nós, para a empresa. Agora, também não acho que isso aí é uma condição sine qua non, né? Assim, esse negócio, pô, não foi a gente que recebeu a estrelinha lá no final. Mas a ideia está ali, cara. Eu sempre conto a história lá nos Jogos Pan-Americanos, né? Tinha discussão, sendo do governo federal, você é do Ministério da Justiça, Anis é do governo estadual, Felipe é do governo municipal, ele é do integrador. Então tinha umas 12 cabeças, 12 patrocinadores. Aí aparecia uma crise. Tem que resolver o problema lá de logrador ou de pavimentação, não sei o quê. Eu queria saber quem que vai resolver, entendeu? Quem é o problema. Alguém vai resolver e todo mundo vai colaborar e vai ser resolvido. Passou dessa fase de ficar nessa picuinha. Não é isso que faz os Jogos Pan-Americanos ser o que foi, ou a Copa ser o que foi, a Olimpíada de Londres, a Olimpíada que vai ter no Rio. É o quê? É focado na meta ali e vamos convergir, cara. Faz do Gabriel, não é hora de ficar discutindo as incompetências, mas de juntar as competências. A sua sugestão, então, é estar mais próximo ao pessoal do Vitória e, em consequência, ao pessoal do Corpo. Não, isso já está alinhado. A gente que eu falo, o link, né? Porque o link não tá nessa vibe, né? Tem o pessoal de lá, tem o pessoal de cá trabalhando em duas frentes similares. Mas nós não estamos inseridos nesse contexto de maneira alguma. Não estamos. Tem a ver com isso e tem a ver com o que você está falando. Felizmente estamos na mesma vibe. Tanto é que o que eu estou falando e o que eu estava na reunião, nas duas reuniões que teve com o pessoal do Instituto Vitória, eu estou entendendo exatamente o que eles querem fazer. E a gente sabe para que isso vai acontecer, o que seria interessante acontecer, o que teria que ter. Portal Carioca é a mesma coisa. Quando a gente modelou, eu modelei junto com a Felícia, o Bruno ajudou também, o Taylor ajudou, a gente modelou uma base que aceitasse qualquer documento para validação. A gente fez uma modelagem pensando numa coisa assim ideal. Só que aí vem o que eu ia comentar. Infelizmente, a nossa gestão, eu estou falando alta gestão, o que realmente importa são duas coisas. Você vai dar mais voto e vocês vão continuar no poder, tendo poder. Então qualquer ideia que a gente traga que vai tirar poder, diminuir poder ou não dar voto, está sendo cortado de todos esses projetos. Carioca Digital é só CPF. E eu duvido que daqui a... Porque existia essa ideia de validar por outros documentos. Mas alguém está tocando esses projetos de validar por outros documentos? Ou de fazer realmente ser uma coisa única do jeito que foi visualizado? Não. Ele nem vai fazer. Porque não tem interesse. Entendeu? Aí, por exemplo, você pega a questão do Instituto Vitória. Ou, por exemplo, do Rio Feiras. Avaliar pode, mas publicar a avaliação não pode. Então, mesmo que saísse o aplicativo de ônibus com avaliação de ônibus, eu duvido que seria usado para alguma coisa, porque essa questão da pressão política, que é, ou você está tirando o poder ou você está dando mais trabalho para o cara. Né? Então isso vai ser cortado, ou vai ser cortado, ou não vai ser público. De qualquer maneira, não dá um jeito para isso não afetar. Entendeu? Aí você pega a questão do Instituto Vitória, que eu acho que é uma questão até mais grave. A gente está entendendo. A IPLAN Rio está alinhada. Eu ajudei os caras em tudo que eu pude, a Raquel também. A gente sabe exatamente onde os caras querem chegar. Eles querem prover uma infraestrutura que permita desenvolvimento distribuído
por outras pessoas, por outras entidades, e que agregue esses dados não só da prefeitura, como de outras entidades. Mas agregar o dado direto da entidade. Por exemplo, Metrô Rio. O Metrô Rio talvez poderia fornecer um serviço direto do Metrô Rio, na infraestrutura deles, para dentro dessa plataforma. Você tem o TaxiBit, que é agregar a posição dos táxis para a plataforma, poderia agregar. Você tem as maquininhas do ponto certo para recarregar o bilhete único, você poderia pedir para os caras essas informações para eles desenvolverem um serviço que pudesse ser captado e estaria nessa plataforma. E essa plataforma, obviamente, faz a questão do cache offline, já tem um monte de funcionalidades que ajudaria a fazer tudo. Aí vem a visão da nossa gestão. A visão da nossa gestão é o seguinte: eu achei que eles fossem fazer os aplicativos. Pelo que eu estou vendo, eles não vão fazer nada. Então, pra gente, isso não serve. Mas chegou atrasado, tem que Entendeu? não falar, não, cara. Peraí, Calma, quer sentar na janela? Calma que vai piorar. Que isso, cara? O cara chegou atrasado, não quer sentar na janela. Mas então, Você fala nossa gestão e plano, gestão toda a gestão, em todas as Todas esferas. as esferas. E eu estou falando essas frases que foram ditas por mais de uma A pessoa expectativa que está na parte é uma gerencial. instância. O que acontece é, assim, hoje o que a gente trabalha no Link está alinhado com o mundo. Só que a nossa gestão, como não tem essa visão, ela ainda nem interessa. ela não enxerga. Não sei se não interessa, se desconhece simplesmente, eu não sei, não vou entrar no mérito. Mas assim, o que eu vejo de oportunidade, uma é mostrar esse alinhamento do laboratório com essas ideias lá de fora. Outra é pegar exatamente o que o Edson fala. Acho que quando a gente cola em alguns projetos e consegue aplicar esse conhecimento, isso, para essa alta gestão cega ainda, fica mais palpável. Eu acho que a expectativa é gerar um produto porque é isso que eles veem acontecer. Só que, por exemplo, o Pensa também é um grupo que não gera produto, mas eles vendem muito bem o resultado de um não produto. E eu acho que falta isso a gente. Então, né? mas continuando o raciocínio, o que eu quero dizer é o seguinte: se eles não sabem ou não querem, se eles não sabem, se essa noção de ignorância, a ignorância é muito boa, porque corta exatamente o que não interessa. Mas assim, eu concordo com o Edson. A gente focar nesses projetos, a gente está perfeitamente alinhado. Eu conversando com os caras do Vitória de igual para igual, entendeu? Dando as ideias, falando as coisas, sugerindo coisas que o cara entendeu e já anotou e entendeu e anotou, e a troca de informações é perfeita. Realmente esses projetos são ótimos. Mas o que eu vejo é que corre o risco disso não sair, ou se sair, sair torto, entendeu? Sair entortado na direção do que interessa. Sim, mas aí será que não é questão de tempo? Mesmo que saia torto. Não acredito que seja questão de tempo, porque sai torto, mas não conserta, porque não tem interesse, nunca vai ter um interesse, porque o cara não vai querer perder o poder, não vai querer ser incomodado para resolver uma coisa que não interessa ele resolver, Vitor, porque não vai dar voto. Vitor, deixa eu te colocar uma Isso questão. se continua. Uma questão que é fundamental. Eu fico satisfeito de ouvir os depoimentos de vocês, porque esse é o esforço que a gente fez. O nosso esforço, o meu esforço, o nosso esforço, nós todos, que é o seguinte: quando você faz uma capacitação da maneira que a gente fez, o que a gente queria? Qual é o objetivo? É a gente conseguir entender para onde, profissionalmente. Hoje eu até brinquei lá em casa, né? A forma que as crianças falam, profissional é aquele que sabe fazer. Profissional é aquele que sabe fazer. Essa é a tradução do profissional. Então, qual é a capacitação que a gente fez? Para onde o mundo está indo? Qual é a cultura que está sendo implantada? O que essa cultura é superior à cultura atual? O que significa implantar plataformas digitais colaborativas? O que deveria ser uma plataforma digital colaborativa? Qual é o resultado esperado de uma plataforma digital custo-benefício? Então, esta bagagem é fundamental, porque no momento que você entra para discutir qualquer assunto, você pode dizer o seguinte: ó, eu vou desenvolver aqui uma plataforma, não sei o que, papá, mas eu vou deixar aqui 3 buracos na plataforma, que agora eu tenho certeza que não vai ser usado, mas eles estão ali. Porque eu sou um profissional. Esse é o papel do profissional. Você não pode obrigar um gestor a tomar uma decisão que ele não quer tomar. Agora, o profissional pode dizer: a melhor maneira de fazer é essa aqui, tal. Você não quer implantar a participação na feira, mas vamos deixar a possibilidade amanhã, se alguém quiser implantar. Entendeu?
Este é o ganho da nossa cultura. Esse é o diferencial. É a diferença entre tática e estratégia. Estratégia é quando você tem uma visão futura para onde as coisas estão indo. Essa é a estratégia. Agora, eu posso ser tático no seguinte sentido. Tudo bem, não quer implantar participação na feira? Tudo bem. Mas eu não vou desenvolver um aplicativo que amanhã impeça de fazer. Eu simplesmente deixo um buraco. E a partir do momento eu estou sendo estratégico na tática. O que eu acho o que a gente tem que saber trabalhar é isso. A estratégia é para cá que nós estamos indo, mas tem uma tática aqui. Se a tática impedir que a estratégia chegue lá, aí você tem que dizer, aí não dá. Porque aí realmente você vai criar um processo que vai se fechar nele mesmo. Posso só colocar um negócio que eu sempre falei durante o curso todo? Isso é bonito na teoria, na prática isso não funciona. Não, funcionar funciona, mas a gente renomeia para implementação. Não funciona porque isso impacta no modelo e o cara fala, olha só, isso aqui vai impactar no cronograma, deixar esses buracos, impacta no cronograma do modelo. Arranca essa merda e vamos fazer desse jeito. Então, ou seja, implementação que a frustração vai ser deste tamanho. Essa é a minha sensação atual. Fala, Eu entendo, né, mas eu até já falei isso pro meu fone, eu acho que é uma questão de tempo, porque eu acho que a pressão social vai ser tamanha que ele vai ter que abrir a portinha é onde eu enxergo que as coisas vão. Não é hoje, agora, no dia de hoje, não é a nossa geração, mas a pressão social vai ser tamanha que isso vai acontecer. Aí eu queria mostrar para vocês, interessante, eu fui agora, mudou o formato do Fórum de Líderes Cariocas, né, que é o Fórum de Líder para Líder, onde um secretário é convidado a fazer uma palestra para os líderes cariocas. E agora eles fizeram um modelo que o gestor, ele bota um problema no meio da reunião, ele coloca uma situação e aquele grupo de 200 pessoas se junta em grupos menores e pensa sobre o problema, né? Então, estuda aquilo e saem propostas dali, de um grande fórum. Então, ou seja, não foi virtual, foi presencial, mas que já abriu uma questão que estava dentro da secretaria, estava latente ali, ele já abriu, já está com uma visão, com um olhar de profissionais de diferentes setores, né? Dentro da prefeitura inteira, né? Todos os órgãos têm líderes. Então, o secretário de transporte pediu à plateia que ajudasse na formulação de indicadores de qualidade para eles avaliarem a questão da implementação dos BRTs. Então, era a formulação dos indicadores. E aí, eu vi aquilo, primeiro ele expôs o problema, ele já abriu a questão da colaboração ali. Aí, foi bastante curioso. Primeiro ele perguntou quantos eram usuários, quantos já tinham passado por aquela experiência. Poucos levantaram, poucos tinham usado o serviço. Então, esse público é o melhor para avaliar esse serviço? Isso ficou muito claro. Ficou muito claro, não é esse público aqui que vai te ajudar a definir quais os indicadores. A população precisa ser ouvida para entender se esse serviço está sendo feito com qualidade ou não. Então, isso foi, né, ponto importante. Surgiram aquelas coisas meio genéricas, aqueles indicadores de quem pega qualquer ônibus comum, né, segurança, limpeza, etc. Mas um grupo ainda chamou a questão seguinte: olha, além de você ter que fazer essa pesquisa com o cidadão, por que você também não pergunta para o cidadão quais são os indicadores de qualidade e o que na visão do cidadão tem uma influência maior? Para ele é mais importante, né, a segurança ou a limpeza? E aí Preço. você começa a atuar em cima dos problemas. Eu acho que ainda está fora porque você limitou a uma solução. Deixa eu só concluir aqui. Então, surgiram várias ideias lá, né? E aí o Vitor estava, né, eu peguei uma hora do... Vitor Zaidar. O presidente reclamou. Vitor com V maiúsculo, porra. Aí eu chamei o Vitor na hora do café, na hora do cafezinho lá, falei, Vitor, seguinte, ó, essa plataforma de colaboração é tudo que a gente do laboratório trabalhou, né? O Nilfon trabalhou especialmente nisso, teve de feiras, a gente quer emplacar com esse projeto, não dá para perder essa oportunidade. Tá todo mundo aqui
complementar, e aí já foi feito um convite para segunda-feira apresentar para a diretoria a plataforma e o produto. E o produto. Então, assim, a minha participação na capacitação me fez olhar para aquilo tudo que estava acontecendo com um olhar diferente. Eu tinha bagagem para, opa, tem aqui um movimento que está colando com alguma coisa que eu acho que a gente pode influenciar de alguma maneira. Outras informações, né? A gente saiu de lá da palestra e a gente foi conhecer o Centro de Controle dos BRTs lá na Alvorada. Então, eles falaram que eles estão muito ligados ao COR nosso, né? Que tem muita transferência de informação, que o COR vai ter acesso a uma série de informações dos BRTs e dos VLTs também. Então, essa junção também, né, do COR com a gente grudando, que é o Felipe, cada vez também mais, de alguma forma, está ligado, é um caminho importante, né? Conectar esses grupos que, de alguma forma, estão alinhados, eu acho que é dispersos. E o que eu acho, né, o Nepo falou sobre a questão, eu acho que a grande questão ali é a forma de implementação. Certamente uma implementação que tem esses grupos que são, então, o foco dele é esse, o Pensa é isso, ele sabe muito bem a missão dele, ele não se mistura a outros. O grupo do Lab Rio, ele é aquilo, o foco dele é isso, ele está pensando nisso, ele quer fazer marketing em cima disso. O nosso formato de encontro semanal e quando sai daqui já cai numa operação do dia a dia, torna a nossa estrada infinitamente mais difícil e mais longa e de resultados concretos, assim como, né, é muito mais difícil. Quantas reuniões foram necessárias até chegar ao ponto da gente achar a oportunidade para mostrar para um secretário, né? Então, eu acho que a nossa estrada é muito mais longa do que esses grupos que estão sendo formados dentro da prefeitura, que por isso fazem talvez um marketing também muito melhor, mesmo não tendo um produto palpável. Exatamente, mas são focados e a nossa dificuldade está nisso. E o que a gente então consegue fazer é assim, né? A participação foi Edson, Vitor, Anis e Raquel, nessa do Instituto Vitória. Foi a Mônica nos Líderes Cariocas. Então, na verdade, a nossa atuação, ela acaba sendo capilar e não com essa diferença do foco. Então, eu acho que a questão toda é o caminho, a forma de implementação que a gente adotou. Tá? Uma coisa que me ocorreu agora é se a gente... eu tô falando isso porque nas reuniões do Link, né, tem pessoas que vêm em algumas e outras que vêm em outras, né? Se a gente traçasse tipo não sei como seria a palavra, roadmap do Link, né, pra gente poder visualizar, né, para onde que a gente está caminhando, assim, e as pessoas pudessem também ter um guia, talvez fosse uma ideia interessante. Agora a gente vai pesquisar tal coisa, né? Eu acho que talvez fosse uma ideia interessante, a gente traçar um caminho em que a gente pudesse avaliar até o nosso próprio desenvolvimento em relação a isso, né? Claro que tem os projetos que já estão andando aí, né? Tem esse do Instituto Vitória, mas assim, talvez fosse eu acho que, para a gente fechar, o Edson quer apresentar o que eu... Bom, então, a questão do treinamento, eu acho que, pelo que as pessoas colocaram, é consenso mais ou menos daquela estratégia. A gente só teria que pensar um pouco como é que vai fazer isso dentro do Link. Se vai criar um espaço interno que eu preciso definir isso com a Bárbara. Se a gente faz uma reunião toda semana, ou se faz uma reunião de duas semanas, ou de 3 em 3, ou de uma vez por mês, a gente tem que definir isso, né? Talvez a gente pudesse fazer uma outra reunião quinta-feira que vem, e aí nessa outra reunião a gente pensar um pouco e definir semana que vem como é que seria o modelo de participação minha no Link especificamente. E aí eu já vou falar com a Bárbara. Mas desculpa, eu sei que eu não estava, mas o objetivo seria qual? Assim, só para a gente alinhar em cima de um objetivo, para poder colocar... O objetivo é fazer essas problematizações e contar assim, uma espécie de experiência
minha experiência para ajudar em alguns nós, como se a gente tivesse... Para o link. Aproveitar melhor as horas da turma avançada, que estão sendo pouca participação, aproveitar melhor isso, fazendo um coach para os gerentes e a nossa gestão e para o próprio link. E a gente participar disso como... mais problematizando coisas e tal, porque na verdade o que eu estou achando é que a gente agora tem aí mais 2 turmas, ou 3, essas 2 e mais uma terceira, talvez, no segundo semestre, e aí meio que fecha. E eu não sei se vai haver um outro contrato para ter mais capacitação. Então a gente tem que meio que dar uma costurada e dar uma fechada. E aí vocês então ficariam sem essas horas de capacitação. Então eu acho que tem que pensar numa espécie de um fechamento do projeto. Pelo menos a minha participação no projeto. E aí a partir daí, mas aí mais na frente, imaginar uma outra coisa qualquer. Bom, isso é uma coisa. Então a gente fecha, eu vou fazer esse contato com a Bárbara e com a Cristina para a gente marcar com os coaches e queria fazer um curso com o pessoal da área de negócio focado. Isso eu acho que é uma coisa. E disso tudo que a gente está falando, eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente pensa no laboratório, eu acho que assim, o laboratório ele é ele absorve a cultura digital, a cultura de colaboração de massa, eu acho melhor definido assim. Ele absorve a cultura de colaboração de massa, processa, reestrutura e dissemina. É isso. Dissemina essa cultura de colaboração de massa. Vocês são disseminadores de cultura de colaboração de massa. A cultura de colaboração de massa tem como resultado projetos de implantação de colaboração de massa, que podem ser colaboração de massa, ela tem uma característica específica, que é essa aqui. Ela tem colaboração de, talvez a participação de massa, né? Talvez em vez de colaboração. A participação de massa é isso. O usuário e os robôs trazem dados, isso gera decisão. Isso porque aí você reduz o custo-benefício. Você melhora reduz o custo, aumenta o benefício. Então essa que é a filosofia. E aí vem a questão estratégia e tática. Tem uma coisa que o Felipe falou, que eu acho que é uma coisa importante, é o seguinte: lidar com esses projetos muito inovadores é trabalhar com a frustração o tempo todo. E eu sinto isso uma dificuldade às vezes. As pessoas às vezes têm muita dificuldade de lidar com frustração, porque criam uma expectativa gigantesca, e aí quando a coisa é pequenininha, aí começa a dizer que está frustrado. Está entendendo? Porque se eu fosse trabalhar com frustração, eu não ia trabalhar nessa área. Eu tenho que lidar com frustração o tempo todo. Então o que eu faço? Eu reduzo, eu acho que tudo que a gente está pensando vai repercutir daqui a 10 anos, fortemente. E aí fico tranquilo, porque eu estou apostando em 10 anos. Porque se eu começar a achar que daqui a 10 dias vai ter resultado, estou errado. Então a minha frustração vai aumentar muito. Então eu jogo sempre para o futuro. Todas as coisas que eu escrevo, todas as palestras que eu dou. Aí você fala assim, mas ninguém ouviu minha palestra, ninguém leu minha coisa no blog. Eu falo, eu não estou escrevendo para o cara hoje, eu estou escrevendo daqui a 10 anos. Aí fico tranquilo. Se eu começar a pensar que tudo que eu escrevo no blog, tudo que eu boto, vai ter que bombar que nem o vídeo da Xuxa, eu vou começar a me frustrar. Eu falo, não, eu estou trabalhando para daqui a 10 anos. Pode ser que daqui a 10 anos não aconteça nada disso, mas pelo menos eu estou feliz, estou acordando satisfeito, estou bem, entendeu? Eu não preciso tomar Rivotril de manhã, só isso. Né? Tem outro ponto também, Nico, assim, eu concordo muito com a mãe. Hoje a gente tem um conhecimento, se a gente vira uma boa possibilidade, como ela viu uma oportunidade ali, a gente tem como entrar e aplicar. Com certeza. Não é ficar agarrado em dificuldade, não dá, não quer. Eu acho que isso dificulta e amplia muito essa frustração. Eu acho que, se for possível botar um alfinete aqui, tudo bem. Amanhã a gente faz uma outra postura. Exatamente. Não. Você está achando que eu não estou falando isso ou você está reforçando o que eu estou falando? Não, estou reforçando. Então tá certo. Então, reforçando isso que ela reforçando, eu reforçando o que ela está reforçando, o que eu queria colocar é isso. Eu acho que lidar com inovação, e lidar com inovação de colaboração de massa, que é uma cultura completamente diferente, etc. tal, é um exercício diário de lidar com frustração. Entendeu? E eu vejo as coisas aqui, às vezes, as discussões, as pessoas querem rapidamente resultados, tá entendendo? Criam uma expectativa gigantesca
e aí as coisas não vêm, aí cria aquela frustração. Então, aqui não é para... É para assim, é um projeto. Eu lá na prefeitura, agora lá na Secretaria Municipal de Educação, a gente está com um projeto lá, talvez tenha uma continuidade do projeto, né? Que também está sofrendo corte. Mas eu falo para eles, gente, o projeto é de 20 anos, é de 10 anos. Criar uma cultura de nova escola para 20, 10 anos. Aí baixa a bola das pessoas, tá entendendo? Porque se a pessoa quiser no dia seguinte, ao entrar na sala de aula e mudar tudo, aí começa a complicação. Então essas oportunidades que vão aparecendo, Instituto Vitória e tal. Eu já disse, e vou repetir para vocês, essa é a minha fantasia. Simplesmente uma fantasia. Só uma fantasia. O que nós estamos fazendo aqui vai ter vai marcar profundamente a história da EPLAN. Profundamente a história da EPLAN. Né? Talvez seja um projeto que vai marcar profundamente, porque nós estamos montando uma base muito sólida para uma coisa que eu acho que é muito forte que vai acontecer. Isso vai acontecer e vai marcar profundamente. É uma fantasia que eu tenho. Pode não acontecer nada disso. Mas é a minha fantasia. Eu falo isso para a Cristina, eu falo para todo mundo, porque eu acho que a gente está indo na direção para onde o mundo está indo. E alguma coisa vai vir. E para fechar, Mônica, para a gente passar, uma coisa que eu quero colocar é a seguinte. Naquele projeto Silver, você tem que botar um outro dado que é importante. Eu falo o seguinte, para mim não tem graça você pegar servidores pessoas profissionais que não são servidores da prefeitura, trazer gente de fora, montar uma equipe, garotada, todo mundo e tal, e montar essa equipe. Eu não tenho nada contra isso. Mas isso tem um custo também. A outra coisa, você pegar um servidor que está desanimado, que está com custo baixo, você pegar esse cara, você reciclar esse cara, trazer esse cara para ele começar a produzir e vibrar dentro do nova perspectiva. Isso é uma coisa de baixo custo, de alto benefício para a prefeitura. Trazer uma galera nova, que você daqui a pouco você tem, a equipe não sei o que, daqui a pouco você tem mais 200 pessoas trabalhando, e o pessoal de dentro, desestimulado, pagando. Você vai ter que aumentar imposto, é óbvio que vai ter que aumentar imposto. Porque você tem mais 200 caras trabalhando. E os 200 internos que podiam estar trabalhando, não estão trabalhando naquilo que devia ser trabalhando. Está entendendo? Então a dificuldade é você trabalhar e reciclar as pessoas internamente, como a gente fez. Passando a questão ética, essas coisas todas, para a pessoa poder voltar a agir no futuro. Isso é uma coisa que dificulta muito o projeto. Muito. Aí tem lá o pessoal do Pensa, tem não sei do que, mas essas pessoas são servidores. Estão sendo reciclados. E tem um saco grande de dinheiro em cada um deles lá. Nenhum desses grupos novos que estão sendo socados aqui é formado por... E pelo contrário, desestimulam quem está. E isso é um dado fundamental desse projeto. Que no momento que você pega um servidor que está desanimado e ele passa a se animar, no momento que você pega um Milfão que está encostado no canto e ele começa a produzir do jeito que ele está produzindo, o Robert e as pessoas todas, o Edson, etc. tal, que vão, Vitória, você que está lá no café falando, você está potencializando um custo fixo da prefeitura. Na verdade, você está reduzindo o custo-benefício com esse projeto. E não abrindo mais uma equipe que vai gastar uma grana, não sei do que, e mantendo as pessoas aqui, subavaliadas, subdimensionadas. Entendeu? São pessoas que não vão embora quando termina o governo. A coisa continua. Exatamente. Então essa que é um dado importante para colocar quando as pessoas fazem avaliação. Pegar uma cultura que está toda arraigada e mudar essa cultura internamente é um desafio muito maior, em graus muito mais elevados, do que chamar uma galera, aí montou um laboratório aqui, uma garotada, os caras estão produzindo, etc. Mas quanto mais de dinheiro que vai se gastar? E aí a galera que está aqui fala, não, eu aqui sou sirvo para rodar a folha de pagamento. Falou em inovação? Tem aquela galera ali que é inovadora. Eu sou um débil mental Zé Mané. Não é assim que a gente está trabalhando. Eu acho que assim, essa foi a parte mais fácil, porque todos os funcionários que fizeram curso de inovação se motivaram. O problema é que se motivaram, né? Ligaram o foguete, decolaram e bateram num teto de concreto, explodiram. Meu caso. Robert, doutor Morteiro dentro de casa. Robert, Paulo, Alessandra aí, querem comentar alguma coisa? Você não tinha direito de comentar não, pelo horário que você chegou, mas eu vou conceder, em função do seu time, e que ganhou ontem, o seu direito a falar. Certo. A função do Instituto Vitória com essas outras empresas para conseguir, a princípio, os dados abertos, fazer com que eles trabalhem para produzir? Nenhuma.
Nenhuma. A gente vai chegar, se Aí- for esse falou assunto, sobre a gente vai falar, isso é a segunda organizar parte. isso, entendeu? Mas eles não têm essa A gente visão. vai chegar nesse assunto, Instituto Robert. Vitória é o que vai Essa entrar questão. agora. Tá. Em relação Não, tranquilo. à absorção de conhecimento, experiência do Nepomuceno, relacionamento com o MINC, turma de capacitação básica, coach nas áreas, alguma coisa a comentar? Muito obrigado. Alessandra? Tinha dado minha opinião a favor na reunião anterior, eu acho que é produtivo se a gente fizer isso. Eu estou escutando as coisas que a Mônica falou e tal. Tenho a mesma Paulo, sensação do Vitor mesmo. foi essa formulação aí, Paulo? Eu fui lá na. Acho que também Eu acho que, assim, algumas expectativas aqui dentro não foram. Água mole, pedra dura, tanto bate. Até que a água acaba. Pois é, mas eu enxergo algumas coisas assim. A gente precisou aumentar o volume das pessoas que fizeram a capacitação para que pudesse ter algum tipo de efeito, realmente. Porque, infelizmente, assim, algumas situações de comunicação só foram favorecidas ao link por conta das pessoas que, de alguma maneira, trazem informação para cá, né? É muito difícil eu falar da empresa ou de alguma decisão, sei lá, de diretoria, o que vai acontecer no futuro, né? Ou daqui a uma semana, e traçar algumas metas, expectativas, se eu não tenho a menor noção do que vai acontecer. Então, assim, é um facilitador quando essas pessoas estão aqui dentro e têm a mesma visão que a gente. Eu me sinto um pouco mais confortável com isso. Porque, assim, a gente está dividindo aqui a mesma opinião, tem o mesmo ideal, né? E está indo para uma direção maneira. Agora, percebe-se que ainda existe uma divisão muito grande na empresa, entendeu? Não é tudo assim, né? Não é esse mesmo sentido. Apesar de que eu acho que ninguém está querendo que a empresa termine, nem nada disso. Mas os esforços são diferentes, são para questões assim que eu acredito num projeto, você acredita no outro, que não é tão inovador, entendeu? Então, eu acho que isso a gente devia trabalhar um pouco mais. Eu acho que essa foi a minha colocação na reunião anterior, até para que você pudesse vir para cá para ajudar a gente nessa ponte, porque, infelizmente... Só pra gente argumentar melhor. Na Ele verdade... se materializou. Live morre. A gente tem as divisões do grupo aí. Antes disso, de você aparecer aqui, a gente estava com pouca gente aqui, eu tive uma ideia, estava eu, ele e ela. E eu tive uma ideia, por que a gente não faz um evento tipo 2 anos e meio de inovação no IPLAN, convidando todos os que já fizeram o curso para ver se a gente consegue mais gente para ver as reuniões. Aí eu me adiantei e fui a Bárbara, ela disse que poderia ser feito dia 17 de abril. Então, se a gente pensar e achar legal esse tipo de coisa, essa data ainda está em aberto. Eu acho legal. Eu acho, inclusive, a gente podia aproveitar esse dia e convidar gente fora. Convidar os caras que vieram fazer palestra aqui, convidar talvez o cara da NTT para vir falar da experiência dele, fazer um buzz assim bem forte, entendeu? Inclusive falei com ela, fazer tipo um brunch, um café da manhã, alguma coisa assim. Ela disse que vai ter que ver onde é maior, porque não cabe todo mundo aqui. E a princípio era só mandar um e-mail para poder, porque o Vitor tem que autorizar. Quem tinha que estar no evento também é a gestão, né? Senão não adianta nada. Aproveitando o gancho que o Nepo falou sobre frustração, tem de lembrar aquilo que ele também ensinou e que Vossa Eminência ajudou bastante assim que veio participar, a questão da separação dos grupos. Ele disse, e isso acontece, quem está sentado aqui é porque está separado num daqueles 3 grupos. Aqui praticamente não tem quase ninguém de desenvolvimento hard, não tem esse tipo de coisa. Então se fosse fazer, olha, vem todo mundo, estamos juntando um monte de gente, vai ter gente que, eu vou lá, aqueles caras vão ficar falando, eu gostei da inovação,
estou frustrado, meu foguete subiu, bateu no teto, esse negócio todo. A ideia do Neplosh que é legal. E de repente montar até uma pauta, sabendo quem vai falar, vai estar lá, fulaninho vai falar sobre a experiência dele na empresa tal, que aí aquele cara que não está aqui nesse momento, porque tem uma reunião, ou porque está numa outra bolinha dos 3 grupos de interesse, ele vai vir. Porque se simplesmente falar, olha, o pessoal da inovação está reunindo, vai ter gente assim, eu vou lá naquilo, coffee break, beleza, vou comer. Mas eu acho que é legal, a gente pegar esse gancho e ter uma microprogramação. Eu acho a ideia do evento ótima, mas o que acontece é o seguinte, você não precisa motivar um soldado que está motivado. Entendeu? O problema é que você está com um soldado motivado, treinado, aí chega o general e diz assim, pega sua arma e limpa ela municiada, entendeu? Não. Não, mas entendeu? É isso que acontece. Vitor, olha só. Vitor, eu vou falar uma coisa para você. Vitor, vou dizer uma coisa para você. Temos que modelar as frustrações. Quer dizer, o problema, em nenhum momento, e aí eu acho o seguinte, isso eu acho que é uma coisa que foi bem colocada, desde o primeiro dia, porque eu poderia dizer assim, poxa, eu criei maior expectativa nas pessoas e tal. Desde o primeiro dia a gente falou que esse projeto era um projeto, que a gente estava vendendo uma coisa que o cliente não queria comprar, que a gente teria que ter tempo, e que independente, lembra disso? Independente do chefe, do gestor, do prefeito, etc. tal, esse projeto é um projeto de compromisso com o cidadão. Isso foi desde o princípio. Obviamente que você poderia, pessoalmente, você individualmente, dizer assim, poxa, eu acho que não sei o que, papá. Eu acho que a coisa está avançando muito, do ponto de vista do espaço, da cultura, das pessoas, etc. É um projeto de longo prazo. Eu estou trabalhando nisso há 10 anos. Cara. É o primeiro projeto que eu consigo botar dentro de uma empresa em 10 anos. Cara. E que a gente está trabalhando, está colocando aí, a NTT topou, o pessoal da NCME topou. É relação. Se eu falasse assim, não, agora eu vou bombar, vou ter 80 clientes, vai ter meu nome no Fantástico à noite, uma entrevista com o Jô Soares. Pô, aí eu falo, meu irmão, desiste, cara, vamos vender disco. Entendeu? Só que eu sei que é médio e longo prazo. Talvez a gente não assista muitas das coisas que a gente está fazendo. Mas eu acho que a gente tem que ter a seguinte, a percepção, no momento que a gente vê o contato internacional, no momento que a gente recebe aqui, no momento que você consegue dialogar com os caras de igual para igual, porra, isso é uma coisa muito legal. E se fosse há 2 anos atrás, o cara ia chegar aqui, vem cá, quem é que mexe com colaboração de massa aqui? Que? Colaboração de massa? Isso aí é lá no pessoal do La Mole. É guarda municipal, colaboração de massa. Mas é complicado. Posso só colocar um negócio que eu sempre também falei durante as aulas? Assim, o laboratório ele tinha que ser independente. E isso não vai acontecer. Né? Nós sabemos que isso não vai acontecer. Por que não estimular, então, um desenvolvimento do laboratório, por integrantes do laboratório, fora da estrutura do IPLAN? Eu já falei isso várias vezes. Né? Eu tenho interesse em botar no ar algo que vai avaliar um determinado aspecto da prefeitura. Aí funciona. E eu sei que a prefeitura vai embarrear e o meu chefe vai embarrear. Exatamente. Eu desenvolvo por fora, o laboratório desenvolve por fora, enfia isso, bota lá no ar. Tá aqui lá. Eu tenho estrutura em casa, vamos supor, eu tenho uma estrutura em casa de servidor, de máquina e tudo que for necessário, eu boto no ar. Aí a gente implementa a plataforma que a gente quiser. Se a coisa toma vulto e a prefeitura tem interesse, aí é outra história. Ela descobre que quem fez já está lá dentro. Exatamente. Mas também não volta mais para isso é uma abordagem. Essa é a primeira barreira que a gente encontra. Essa é uma abordagem que ela é... uma grande frustração. Ela é... Quem tem vontade de fazer, Essa é uma abordagem foguete, entretanto a gente está partindo por uma questão que aí eu quero trazer uma questão ética, que foi o que eu senti, porque nesse momento a gente tem informação privilegiada, a gente tem acessos privilegiados, informação privilegiada, somos servidores nesse momento. Mas se a gente for falar de ética, se a gente for falar de ética, a gente vai ficar complicado, porque a quantidade de coisas que não vai pro ar. Posso só terminar? Falta de ética é complicado. Não, tudo bem. Por isso, concordo. dados abertos é tão importante. Concordo. Pois é. Posso só terminar? Eu acho assim que a gente hoje conseguiu conquistar uma plataforma que permite que essa informação esteja na mão de qualquer pessoa, que é o dados abertos. E aí eu concordo com você. Se você pegar o que está no portal e trabalhar em cima disso, é bacana. Não só da prefeitura, não, do governo federal, dos outros que estão no ar já, né?
e que pouca gente se interessa. Vai gerar né? muito menos frustração e muito mais resultado. Vai gerar menos Exatamente. frustração. Mas ainda assim, eu acho que a gente precisa, nesse quesito, tentar pensar maneiras de trazer o que a gente encontraria lá fora, que me dá essa liberdade, eu preciso tentar construir. Eu acho que é esse que é o ponto que a gente ainda está... Por que pode funcionar tão bem lá fora e não pode funcionar tão bem aqui? O que eu tenho que mudar aqui, nem que eu tenha que ter um caminho separado, alternativo, mas o que eu preciso mexer, entendeu? Qual mexer, todo mundo sabe, né? Qual o patrocínio interno Todo que eu mundo tenho sabe, que ter? todo mundo entendeu? sabe. Olha só, eu acho que Mas você essa entendeu que não é só queria que ficasse claro que Não, você entendeu que não é tão eu simples não. assim. Olha só, dentro da É minha simples visão, pra se Eu não tô falando que é simples, tô dentro da falando minha que é uma visão, alternativa. dentro da minha visão, É. eu digo o seguinte, dentro da minha visão de metodologia, os laboratórios de inovação que são criados, eles não são independentes. Na minha visão. Eles são startups, digamos, no máximo, startups, áreas de trabalho que são criadas fora da estrutura adicional para ter liberdade para desenvolver a cultura, mas se relaciona com a estrutura. Eu não vejo problema nenhum de ninguém aqui da Implan, se quiser desenvolver lá um formulário, quiser desenvolver um aplicativo, quiser fazer qualquer coisa fora, isso não é problema. O laboratório ele é uma estrutura interna da Implan. As pessoas recebem dinheiro para operar no laboratório. O laboratório tem um custo, né, de trabalho. Como é que a gente faz que esse laboratório possa ter mais independência para poder operar dentro dessa nova cultura? É uma discussão que tem que ser feita. Mas tem uma relação com a estrutura. Está entendendo? Tem uma relação com a estrutura. Como é que vai fazer essa passagem? Não é um problema desse laboratório. É um problema da sociedade. Como é que você... Por exemplo, quer ver o problema assim? O Google. O Google se estruturou. A garotada do Google está lá. Criou todo um modelo. Chegou um determinado momento, preciso de dinheiro. Onde é que eles foram buscar dinheiro? Wall Street. O que o pessoal de Wall Street falou? Vamos botar a gente no conselho de administração. E uma série de coisas que o Google tinha como premissa começou a entrar dentro de um ambiente tradicional. Que os caras começaram a querer correr atrás de dinheiro rápido e aí começaram a fazer uma série de coisas que estão fora do conceito inicial do próprio Google. Está entendendo? Concessões. Fizeram concessões, fizeram lá um trabalho. Abriram espaço, inclusive, para uma concorrência possível mais na frente. Tudo bem, não tem nada contra, a concorrência está aberta. Alguém pode criar um YouTube novo e fazer uma concorrência. Está lá. Então, o que eu acho que o laboratório ele precisa de uma independência para desenvolver uma nova cultura. Mas ele tem que ter algum tipo de link, de gancho com a estrutura atual. Entendeu? E o que vai se falar, e aí que eu digo que a dificuldade do laboratório e aí é uma questão real, as pessoas vivem as suas frustrações, os seus traumas, eu vivo isso, de a gente querer viver num mundo mais adaptado para o que a gente gostaria que fosse. E o mundo não é do jeito que a gente gostaria que ele fosse. E a gente precisa negociar com esse mundo. Isso gera uma frustração. Porque hoje a gente cria uma frustração, que a gente quer um mundo ideal que a gente não consegue, ou a gente fica com não vou fazer nada. Fica mais. Então a gente tem que lidar, eu convivi isso aqui nas turmas o tempo todo. O Felipe percebeu, trabalhou com isso. Chegava um determinado momento que eu falava, olha, tá assim, etc, tal, papá, mas não é essa maravilha toda. Ah, não é essa maravilha toda! Sabia que isso aí não ia dar certo, entendeu? Quer dizer, é como se fosse assim, ou é desintermediação geral, todo mundo participando, é 100%, ou não vale a pena. Tá entendendo? Normalmente as pessoas esperam que a mudança venha de fora para você. E ela sempre vem de você para fora. E aí as coisas estão. E aí o que acontece? Ah, eu não vou entrar no YouTube porque o YouTube bota anúncio e não sei o quê. Aí então eu já não quero mais. Não. Tem que ter uma negociação. É a arte do possível, não é o que eu gostaria. Então eu acho que a gente tem que superar essas frustrações, colocar as coisas no negócio e quanto mais a gente conseguir resultados, e aí resultados que eu estou falando influenciar pessoas, ter consciência do que a gente tem, dos nossos limites, das possibilidades, das coisas que a gente pode fazer, amadurecer isso que a gente está amadurecendo. Olha, nós temos aqui um projeto Silver, esse projeto é trabalhado dentro,
Porque quando o Paulo às vezes vinha me cobrar, eu falei, Paulo, olha só, você só investiu em capacitação, mais nada. Você não botou uma equipe, você não trouxe gente de fora, você está botando gente da IPLAN. É o pessoal aqui de dentro que a gente está trabalhando, está reciclando essas pessoas. Essas pessoas não foram liberadas do seu trabalho, elas continuam trabalhando. É tudo voluntário. Se um dia vocês aqui falassem, sabe uma coisa? Enchi o saco de laboratório. Aí todo mundo para o seu setor, acabou o projeto. Porque é tudo voluntário. Ele tentou bastante, né? Ele tentou bastante. Então as pessoas podiam já, sabe uma coisa? Enchi meu saco, deixa eu voltar a falar do meu quinquênio, que eu não quero mais saber, eu vou falar da minha aposentadoria. Como muita gente está aqui. Vocês tudo na motivação, é tudo no amor. Tá entendendo? É tudo no amor. Não tem nada. Qual é o benefício que vocês ganharam aqui? Nenhum. Qual foi a grana que vocês ganharam a mais? Nenhum. Qual é o adicional que vocês tiveram? Nenhum. Na avaliação no final do ano, participar do laboratório, deu algum dinheiro? Nenhum. Não está entendendo. E piorou. Cara, uma vez eu cheguei para fazer um concurso público, só para vocês baixarem a bolinha da frustração. Concurso público. Concurso público para entrar para dar aula na universidade. Aí eu cheguei lá, eu tenho um blog. Eu não vou usar essa expressão, foda-se, porque vocês vão achar que eu estou abusando. O cara falou, você tem um blog? Eu tenho um canal do YouTube com 100 mil views e 800 usuários, boto todas as minhas aulas de graça. O cara pensou dentro da cabeça dele, né? Essa palavra. Eu tenho um blog há 10 anos que eu boto coisas. E ele pensou na cabeça dele. Tá entendendo? Não valeu nada. Aí você falou, eu não devia ter o blog, não devia ter o canal, não devia ter nada disso. Eu devia estar como muita gente, fazendo outras coisas que dão crédito. Mas eu falei, mas eu não tenho que entrar nessa universidade. Essa universidade não é pra mim. Tá entendendo? Porque não é, esses caras não me querem, eles querem outro cara, não sou eu. A seleção tá certa. Do ponto de vista deles, a seleção tá certa. Se vai dar resultado mais pra frente, se um cara que tem toda essa vivência que eu tenho na internet não serve para a universidade, tudo bem. O problema é deles, não é meu. Então eu guardei minha frustração e não fui dar aula em várias universidades por causa disso. Entendeu? Não estão valorizando. Então as pessoas não estão valorizando vocês hoje. Por que vocês estão fazendo? E é tudo no amor. É tudo no amor. Não tem nada aqui que não seja no amor. Entendeu? Hoje. Hoje. Eu acho que a gente também está plantando para daqui a 10 anos. Não, eu estou falando, isso é outro. E a minha plantação também. E acho que a gente está plantando para 10 anos, não só pela IPLAN, não, mas por cada um mesmo. E acho que cada um na sua. Agradecendo a grande participação de todos, vamos para o segundo ponto da reunião. Tá, eu vou ter que. Não vou participar, mas depois eu vou me informar. Que eu vou ter que agora fazer um almoço para depois voltar de tarde. Só para falar uma coisa, Fala. O desenvolvimento pessoal não deixa a pessoa um pouco feliz, não, porque ele só fala eu vi dois focos. O foco do desenvolvimento pessoal e o foco do sucesso. Dependendo do peso que cada um coloque, pode ser mais feliz ou menos feliz. Entendeu? Porque você colocar a tua felicidade avaliada por outros é viver a frustração da Exatamente. Tem gente aqui. E olha, como é seu nome? Eurico. Uma coisa que eu sempre disse pro pessoal é o seguinte, a única coisa que eu acho que a gente vai ter com esse projeto, lembro vocês, várias vezes eu falei isso, é chegar segunda-feira um pouco mais motivado para trabalhar. A única coisa que vai ter, o resultado é único é esse. Né? Talvez economizar no Rivotril, só isso. Economia no Rivotril, porque o resto não tem entrega nenhuma. Eu vou mais além. Quanto mais você se desenvolve, mais coisas você tem conhecimento de fazer, mais discernimento tem. Em bloco, você pode se tornar mais pessoa. Você pode não esperar que o prefeito peça ou não. Você pode aparecer com uma grande ideia. O prefeito não vai pedir, essa grande ideia vai surgir para desespero. Se você propor e for interessante para ele, principalmente se gerar voto, ele topa. Se gerar voto, eu não faço. Se gerar voto para ele, eu não faço. Se gerar voto, por que não? Para ele, não faço de jeito nenhum. Se gerar voto depende do contexto. Se é uma coisa boa... Não, mas não tem nada a ver com o outro, o Apex 3.0. Não, se é uma coisa boa para a população, vai gerar voto e vai ser bom para a população. Se é bom para a população, não é bom para o voto. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Aí vai cair na questão da ética que ela estava falando. Olha só, é a gente cair na real. Cair na real.
Ou você tem um Sempre mundo é lá que assim. você imagina, ou um mundo muito ruim, ou um mundo real. A gente se É. aproxima do mundo real. Aí é que tá. Eu queria acho que a viver gente nesse planeta que realmente- vocês vivem. Eu acho que a gente Não, precisa ó, trabalhar eu mesmo aqui numa exatamente, reunião produzir falei essas isso, coisas, conversando independente com você. da intenção de gerar